Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, segundo vídeo de hoje, dia 15. Antes do Diniz falar na coletiva, eu achava que poderiam mandar o Felipe embora, trazer alguém para ficar como diretor de futebol, diretor técnico, e contratar alguém para diretor executivo, porque, friso, né, parte burocrática. O Felipe não faz isso, não é o diretor executivo, está como diretor técnico, não teria condições de fazer isso, né? Aquela parte burocrática, contrato, renovações, folha de pagamento, base, futebol feminino, não é a do Felipe. Mas hoje, a partir da coletiva do Diniz, a gente já tem uma outra visão. O tempo inteiro ele fala, a gente vai fazer isso, né? Nós vamos fazer isso. Ou seja, e ele também falou em algum momento da coletiva, eu tenho muita preocupação com quem vai mandar em mim. E depois falou muito bem do Felipe, falou muito bem do Pedrinho. E aí se depreende disso o quê? Que vai ficar como está. Diniz com uma abertura maior junto com o Felipe no departamento de futebol, Pedrinho comandando a situação e falta aí um diretor executivo. Friso, foi a maior besteira ter mandado o Santana embora, porque ele não contratava ninguém, mas ego, né? Edmundo, youtubers, né? Tem que mandar alguém embora, tal. Paciência, agora tem que contratar alguém aí para fazer aquela função burocrática, né? Bom, a coletiva grande, né? 42 minutos, eu assisti ela todinha, demorei umas 4 horas para assistir, porque eu parava, trabalhava um pouco, respondia cliente, entrava protocolava a petição e tal, talvez umas 5 horas. Fiz bastante aqui anotações, mas vou passar só as importantes, para não ficar um vídeo chato, né? Às vezes você quer destrinchar uma situação, mas fica um vídeo enfadonho, né? Bom, o Diniz começa assim, né? Ou melhor, o Diniz acha que o Diniz queria o Vasco, e ele é o Diniz, ele queria o Vasco, e fala que o Vasco queria o Diniz. Então essa é a grande fala dele, né? Em dado momento, ele fala assim, o Vasco queria o Diniz e o Diniz queria o Vasco. É isso aí, né? Foi uma simbiose, né? A primeira pergunta da coletiva foi por um rapaz da Rede Globo, né? Uma pergunta patética. Você acha que o Vasco tem jeito, Diniz? Aí o Diniz, né, com educação, com paciência, disse, olha, se eu não achasse isso, eu não estava aqui. Óbvio, né? O que ele falaria? Não, o Vasco não tem jeito, eu vim para cá para ganhar dinheiro, né? Vim para perder mais ainda, afundar o Vasco. Eu acho que os caras têm que fazer um cursinho de perguntas, né? Ou então, de repente, parar de ficar teclando. Aí, quando chega a vez do cara, o cara não sabe nem o que vai perguntar. Complicado, né? Bom, ele falou no primeiro tempo do Lanús, falou que foi muito bom, além das expectativas dele para um começo, o melhor começo que ele teve em um primeiro tempo em suas estreias. Eu achei que o Vasco também não foi tão mal assim, né? E disse que o Vasco caiu de rendimento no segundo tempo, e o Vasco vem cair de rendimento desde antes do Diniz, né? Lá com o Paiva já caiu de rendimento, continua caindo com Carilli, muito por conta aí da preparação física. Vamos ver aí o que traz o preparador físico que ele trouxe, né? Wagner. Vamos ver se vai dar jeito nesse time aí, né? Bom, ele também disse que o primeiro tempo foi bom contra o Lanús, muito toque de bola e tal, mas sem efetividade, né? Eu nunca acho que ficar com a bola, o pessoal fala assim, né? Repete aquela frase, né? Olha, posse improdutiva. Se você mantém a posse da bola, você impede que o teu oponente ataque você. Então eu não acho que ficar com a bola seja uma posse de bola improdutiva. Você tem que fazer, em dados momentos, com essa posse da bola, criar jogadas para finalizar, para tentar fazer o gol, né? Ser efetivo. É isso que tem que ser feito, né? Ele falou que está bastante feliz, disse que pediu desculpas ao Tietê, está tudo resolvido e tal, que não tem problema algum, mas a gente sabe que ele tem um gênio muito complicado,
quem não viu, quem não percebeu os detalhes do jogo contra o Lanús, ele foi bem enfático com o Piton, chamou o Piton quase um esporro à beira de campo, né? Então tem que ser com calma aí, para que os jogadores não fiquem milindrados, né? Para mim, o jogador não tem que ficar milindrado porra nenhuma. 700 mil, 1 milhão, não é para ser xingado, mas tem que ser cobrado, exigido, né? De forma efusiva mesmo, não tem outra história, né? Bom, saída lá de trás, ele não falou muito sobre isso, ninguém perguntou se ele ia manter essa questão da saída de trás, ninguém fez essa pergunta incisiva para ele, ninguém falou isso, né? Disse que é uma torcida que ganha campeonato, que o Vasco tem uma torcida que ganha campeonato, é um fenômeno da natureza. Eu soltei 2 vídeos ano passado com esse título, né? Vasco, fenômeno da natureza, em relação à sua torcida. E ele hoje repetiu isso aí, né? Vasco é uma força da natureza, é um fenômeno da natureza. E é isso aí mesmo. Ele disse que em 2022, na Série B, São Luís do Maranhão, 4 mil pessoas, 3 da manhã. Isso eu já sei, que eu falei que eu viajei em vários lugares, né? A gente vai tomando conhecimento disso. Por isso que eu falo aqui em 25 milhões, e tem gente que diz que não, né? Bom, disse que o Couto é indispensável, né? Não falou sobre o Vasco, se tem os outros melhores elencos, passou por cima dessa pergunta. O cara introduziu isso, mas quando foi perguntar, se não me engano foi o Joel, ex-Atenção Vascaínos, não perguntou dessa forma ao final. Ele começa a falar sobre isso, mas depois não pergunta dessa forma. E ele passou por cima aí, fez-se de rogado, né? Bom, obras no CT, falou que tem que fazer obra, mas não é o mais importante. Ele disse que prefere ir a um hospital feio com médicos bonitos, né, bonitos médicos bons, do que a um hospital bonito com médicos ruins, né? Mas pode ter um meio termo aí, tem que fazer obra mesmo, né? Tem que cobrar as obras mesmo. Avaliação do elenco da base, ele falou que ainda não começou diretamente, tem mais coisa, não teve tempo, a base não tomou conhecimento de todos os jogadores, mas sabe que o Vasco tem uma base boa e já usou a base aí em outros times, como ele próprio falou, né? Fluminense, São Paulo, Santos, né? Bom, com relação aos vídeos que eu soltei sobre Vasco, fenômeno da natureza, dia 3 de abril de 2024, dia 7 de setembro de 2024. Eu tenho esses 2 vídeos, porque a gente viaja bastante a trabalho e tem noção disso, como o Vasco é grande no Brasil e no mundo, né? Bom, para fechar aqui, ele disse uma coisa: estou muito contente com a questão do Felipe e do Pedrinho, estão me dando todo o handicap que eu preciso, e com os jogadores eu me viro. Eu tenho uma boa chegada com os jogadores, o que eu preciso é respaldo da diretoria, respaldo de quem está à frente comigo. Estou muito feliz com o Felipe e com o Pedrinho, palavras do Diniz, né? Disse também que o time tem que aprender a não levar gols, e se levar gols tem que aprender a não baixar a situação anímica, né? Com relação à vontade e tal, tem que tomar um gol, tem que melhorar. E eu lembro, vendo jogos, inclusive quando ele estava no Fluminense jogando com 10 contra 11, era melhor quando tinha 11 contra 11, né? E disse, por fim, não priorizar competição alguma, né? Numa coletiva de 42 minutos, fiz uma síntese bem apertadinha aqui para os meus inscritos, para não ficar um vídeo chato e enfadonho. Continuo aqui dizendo que eu gosto muito do trabalho no meio de campo e no ataque do Diniz, segundo terço e terceiro terço, mas só que eu acho ainda que aquela saída de trás é complicado. O Vasco deveria ter outro pensamento, a gente não tem muito preparo. Foi provado isso contra o Palmeiras, que o Hugo Moura foi tentar sair e perdeu a bola. João Vitor perdeu 2 vezes contra o Porto Cabedelo, né? O Hugo Moura também entregou o ouro, então podia ser um meio termo, né? Ele gosta de ultrapassar essa primeira linha, quebrar essa primeira linha do adversário, talvez possa quebrar com um chute do goleiro, com um lançamento para quem estiver no meio, ou então abrindo as pontas, não sei. Mas espero que a gente não veja essa saída lá de trás. Já vimos aí contra o Vitória, em algumas vezes o time quase entregou o ouro, né? Gosto do Diniz, cravei que não ia dar certo por essa teimosia dele, mas quero queimar a língua. Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.